Gênesis 31:55. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu, também, Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó, e chamou a Raquel e a Léa ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus do meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai, e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos, e vi em sonhos, e eis que os bodes, que cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos, e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Léa, e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai. Não nos considera ele como estranhas. Pois vendeu-nos, e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai, é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padanarão, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia, foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha, armou, também, Labão, com os seus irmãos, a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que te esquivaste de mim, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois,
agora andaste, fazendo assim poder havia na minha mão para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa do teu pai, porque furtaste os meus deuses. Então respondeu Jacó, e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se, porventura, me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou, e saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel tinha tomado os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse ao seu pai, não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, pelo que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos, e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortarão, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado, agora, 20 anos na tua casa, 14 anos te servi pelas tuas 2 filhas, e 6 anos pelo teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão, e disse a Jacó, estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês, meu é, e que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram. Agora, pois, vem, e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por coluna. E disse Jacó aos seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão, Jegar-Sarradotia, porém Jacó chamou-lhe, Galeed. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso, se chamou o seu nome Galeed, e Mispa, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro, se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha,
que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, e o Deus de Nacor, o Deus do seu pai julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai, Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou os seus filhos, e as suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar.